Há um tempo atrás me mandaram esse vídeo aqui que a gente vai ver já já, e coincidentemente eu abri a caixinha de perguntas lá no Instagram e me fizeram essa pergunta aqui, ó. Os assuntos se casam, é a mesma coisa, então foi o empurrão que eu precisava para poder falar desse assunto. Vou falar de forma breve, não vou me prolongar muito aqui, até porque tem vários vídeos na internet explicando sobre isso aí, de forma bem completa, né? Então aqui vai ser mais um apanhado, um resumo mais direto e objetivo. Primeiro, vamos assistir o vídeo. Toda essa variação na raça humana, mesmo um biólogo evolucionista vai dizer, no início havia apenas um casal, eles chamam até de Eva mitocondrial, que foi aquela fêmea que é a mãe de todos os seres humanos. Vale lembrar, não estou falando do Rodrigo Silva, não estou falando de religião, não estou falando de nada disso. Eu estou falando sobre o que foi falado, as informações que foram passadas. Porque os criacionistas, eles têm um costume de confundir muito quando se trata sobre esse assunto, algumas distorções, coisas que a gente precisa falar agora pra gente entender. Então, vamos lá, vamos ser prático, mas antes da gente explicar as diferenças, vamos entender então o que é uma mitocôndria primeiramente. A mitocôndria nada mais é do que uma organela presente dentro das células do nosso corpo. Você vai voltar lá para as aulas de biologia agora e vai lembrar, né? A função dela é basicamente gerar energia pra gente. Então ela pega o nutriente ali do que a gente absorve, as nossas frutinhas que a gente come, e transforma isso em ATP, moléculas de ATP, que é adenosina trifosfato, que é a principal fonte de energia do corpo pro nosso funcionamento, né? O funcionamento aqui do nosso corpo, é basicamente isso. Mas de onde que veio essa tal mitocôndria? Bom, a ciência acredita que as mitocôndrias no passado eram bactérias livres, que em algum momento ali, em torno de, acho que é 1,5 bilhões de anos, elas foram engolidas por células maiores, certo? E ao invés de serem absorvidas por essas células, elas simplesmente passaram a conviver com elas, dando energia para essas células, um processo que é chamado de endossimbiose. E a gente acredita que elas eram bactérias livres justamente porque elas carregam o próprio DNA, o DNA mitocondrial ou mtDNA, que é diferente do DNA que a gente tem no núcleo das nossas células. Ok, mas quem é essa Eva mitocondrial? A Eva mitocondrial é o nome dado à mulher que viveu há cerca de 100 a 200 milhões de anos atrás, e todos nós compartilhamos o mesmo DNA mitocondrial vindo desta pessoa. O DNA mitocondrial, ele só é passado de mãe para filho ou filha. Isso porque, quando o espermatozoide ele fecunda o óvulo, a parte do DNA mitocondrial ela é perdida. Ele não consegue fecundar junto. A informação que vai é a informação de DNA que está no núcleo da célula, certo? Então, a gente entende que todo o DNA mitocondrial que a gente tem veio da nossa mãe. Se a gente faz um rastreamento desse DNA, a gente encontra lá atrás justamente a Eva mitocondrial responsável por toda essa linhagem de DNA mitocondrial. Mas é agora que as coisas começam a ficar interessantes, porque a Eva mitocondrial, apesar da gente ter vindo desse único indivíduo, não significa que tinha apenas esse indivíduo na época, não significa também que era a primeira mulher da espécie humana ali exatamente, não significa nada disso. Na época existiam sim milhares de mulheres, mas por um acaso a linhagem genética dessa Eva mitocondrial foi a que perpetuou. Outras podem ter passado o DNA sim adiante, mas em algum momento a linhagem de mulheres foi interrompida. Por exemplo, só teve filhos homens. Isso aí já interrompe, porque não tem como passar o DNA mitocondrial para frente. Ok, mas você não tá falando do Adão cromossomo Y. Esse também é uma outra coisa que a gente acaba confundindo, que não tem nada a ver. São assuntos diferentes, tá? Mas a gente segue uma ideia parecida. O cromossomo Y, ele é passado de um homem para outro homem, certo? Então, se a gente faz o mesmo rastreamento genético, a gente vai encontrar esse ancestral em comum do cromossomo Y, certo? Só que esse cromossomo Y, ele é catalogado ali há mais ou menos 200 a 300 milhões de anos atrás. Então não dá pra gente falar que a Eva mitocondrial e esse Adão do cromossomo Y viveram na mesma época, não são contemporâneos, não eram um casal, não viveram no Jardim do Éden. Então, nas considerações finais, o que acontece com esse tipo de assunto é um pouco ali de falta de informação, um pouquinho ali de distorção, para que fica aquela ideia assim, olha, a ciência está comprovando o que diz a Bíblia, e não é exatamente assim, e não estamos falando sobre religião, sobre religiosidade, fé, estamos falando só sobre um assunto específico que é abordado de uma forma incorreta, ao meu ver, ok? Então, resumindo, nós temos a Eva mitocondrial, que foi a nossa ancestral, que meio que soltou
o DNA mitocondrial aí pro mundo. A gente tem o Adão cromossomo Y, que é uma ideia um pouco parecida, mas são coisas diferentes, tá? No final das contas, a gente chega nesses dois ancestrais que, de novo, não eram contemporâneos. As datações lá medem, em média, ali pro cromossomo Y de 200 a 300 e pra mulher de 100 a 200 milhões de anos, né? Tem uma diferença gigantesca aí de tempo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam e façam perguntas aí para um próximo tema, qualquer outra coisa. Valeu, fui!